Então, irmãos e irmãs, hoje então é 17 de dezembro. Então, a partir do dia 17 de dezembro, no tempo do Advento, muda agora o enfoque. Então, nesse tempo do Advento, a gente celebra e medita as duas vindas do Senhor. Então, no especial, lembramos nas primeiras 2 semanas, lembramos a parousia e também essa vinda intermediária do Senhor, que vem através da palavra, dos sacramentos, dos irmãos. E agora, a partir do 17 até o Natal, a gente lembra a primeira vinda do Senhor, que é o mistério que nós celebramos no Natal, que é a encarnação do Verbo de Deus. É Deus que se faz homem e nasce no nosso meio, cresce, assume a nossa humanidade. Então, agora o enfoque é a encarnação. Então, nós escutamos no Evangelho essa genealogia de Jesus, essa árvore genealógica de Jesus. Então, quando a gente fala em árvore genealógica, o que nos lembra isso? A nossa árvore genealógica, o que ela nos lembra? Se a gente olhar para a nossa árvore genealógica, lembra o que? A nossa história, né? Então, todos os nossos, ascendentes que vieram antes, eles foram de alguma forma ou outra conduzidos para que nós pudéssemos estar aqui hoje, não é verdade? Os casamentos, as uniões foram surgindo. Ali está então toda a história da nossa família, da nossa vida, aquilo que foi acontecendo na história da nossa vida humana. Então, quando a igreja coloca isso, o que ela está lembrando? Que nós celebramos o mistério, de fato, de Deus que se fez homem verdadeiramente e entrou na história humana verdadeiramente, dentro dessas pessoas que são reais. Então, Jesus vem e se encarna. Então, quando mostra essa genealogia, nos chama atenção para isso, que Deus entra na história humana e também tem agora uma árvore genealógica. Jesus se encarna numa família. E esse mistério da encarnação, depois nós vamos, claro, refletir bem isso no dia do Natal, mas o que ele, para a nossa fé, primeiro é um grande mistério, mas o que a gente olha para a pessoa de Jesus? A gente começa a pensar, o que está presente na pessoa de Jesus? A divindade e a natureza humana. Perfeito, não é verdade? Humanidade e divindade. Na pessoa, uma só pessoa com 2 naturezas. Então, isso, na pessoa de Jesus, está o mistério daquilo que Deus deseja de nós. Ou seja, da relação entre a vida sobrenatural e a vida humana. Então, como é que nós vamos encarnar a nossa fé? Nós temos a humanidade. Então, Deus nos dá graça no nosso batismo. Essa vida da graça é infundida em nós. Então, em nós também há esse germe divino, esse germe de Deus em nós, desde o nosso batismo, também convivendo com a nossa natureza em nós. Então, na medida que nós vamos caminhando, só que, cara, a nossa natureza humana é imperfeita. Ela é propensa muitas vezes ao pecado, que não acontece com Deus. Mas o que importa é entender que a encarnação vai acontecer na medida que a vida da graça vai entrando na minha humanidade. Quanto mais a graça de Deus penetra na minha humanidade e a minha humanidade se relaciona com a graça divina, eu vou encarnando aquilo que Deus pede em mim. Aí que vai se dando o caminho da santidade. Então, não dá para a gente pensar então numa fé que é desencarnada, uma fé que ela não entra na nossa humanidade, não se relaciona com a nossa humanidade e não muda nada. Ou então de ter uma fé meramente espiritual, que não age na nossa vida humana. Ou 2 caixinhas, da vida humana e da vida espiritual separadas.
Não. Na vida cristã, as duas realidades precisam se encontrar. Deus é Deus e nós somos nós. Mas a sua graça, ela vem se relacionar com a nossa humanidade. E nós colaboramos com essa graça. E colaborando com essa graça, Deus vai nos santificando. Então, o Natal vem nos chamar essa atenção. Que para eu ser santo, é preciso de fato que essa graça de Deus haja uma relação da minha humanidade com a graça divina. E essa relação precisa se transformar em vida humana, iluminada pela graça de Deus. Qual é a frase que Jesus, uma frase que Jesus, muitas vezes ele diz no Evangelho isso: aquele que escuta as minhas palavras e as põe em prática. O que é isso? Justamente é a graça de Deus, a palavra de Deus que vem de Deus, chega em mim e precisa encontrar morada no meu coração e depois ser transformada em vida humana. Se isso não vai para a vida humana, a gente não vai para o céu. Qual era o grande problema dos fariseus? Era esse. O que Jesus uma vez ele critica e diz assim: olha, vocês devem, os fariseus, doutores da lei, eles sentam na casa de Moisés e vocês devem obedecê-lo, mas não façam como eles fazem, porque eles dizem, mas não fazem. Eles sabem, eles têm um entendimento, mas não encarnam. E isso não dá. No juízo particular, lá no juízo universal, o que Deus vai olhar? São as obras de misericórdia. E quais são as obras de misericórdia? Dar de comer, dar de beber, né? Ou seja, são coisas que são traduzidas na humanidade. Então não dá para separar, por exemplo, por eu ser padre da minha vida humana, ou a minha oração da minha vida humana. Você separar a sua vida, a sua oração do seu casamento, não dá. Da sua família, do seu trabalho, da maneira que você trabalha, da maneira que você relaciona com as pessoas, não dá. No Natal a gente lembra justamente essa verdade, que eu preciso traduzir na vida humana, levar para a vida humana a vida da graça, aquilo que eu recebo de Deus, e encarnar isso concretamente. Isso é um sinal do ser cristão. Vede como se ama. Vede. É uma coisa concreta, não é uma teoria. Então Jesus dá a sua vida na cruz verdadeiramente e morre verdadeiramente. Não há nenhuma representação de Deus, não é uma coisa simbólica, aparente. Ele verdadeiramente deu a sua vida. Então, se com o Senhor é assim, para nós também será. Então o Natal, agora já próximo, nos lembra essa verdade de fé. Ou seja, a graça que eu recebo de Deus, ela precisa ser transformada. Primeiro preciso escutá-la, precisa entrar no meu coração, e do meu coração passar para a minha vida e me transformar, mudar a minha mentalidade, minha maneira de ser, minha maneira de pensar, minha maneira de agir. É assim que vai, o Natal nos lembra isso, essa necessidade que a graça que eu recebo de Deus precisa se transformar na minha humanidade, certo? Transformar a minha humanidade. Então façamos um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor, para que já essa palavra possa nos transformar.